Talvez você esteja cansado, talvez você esteja passando por problemas. E tudo que você enxerga na vida é o problema que você tem, é a dificuldade que você tem. O filtro por onde passa a nossa visão, não é? Não pode ser o nosso problema, não pode ser a nossa dificuldade. Problemas e dificuldades fazem parte da nossa vida. Todos nós temos. Mas estes problemas e essas dificuldades não podem ser o filtro por onde nós recebemos a vida. Qual que é o papel do filtro? Se você coloca um filtro para purificar a água da sua casa, é justamente não permitir que as impurezas passem. Você toma aquela água confiante de que ela foi filtrada. Isto é, os excessos nocivos, tudo aquilo que pudesse ser ruim para a sua saúde, foram retirados. Tudo aquilo que poderia danificar o seu organismo foi retirado. E você toma uma água pura. Minha gente, nós precisamos fazer a mesma coisa com a gente. Nós precisamos fazer a mesma coisa, colocar um filtro na nossa cabeça, no nosso coração, para que os nossos pensamentos sejam puros, para que a gente não traga as sujeiras do mundo, para que a gente não traga para dentro de nós aquilo que foi ruim ao longo do dia, ou aquilo que a gente está recebendo de ruim enquanto a gente vive, porque passa pelo filtro. A gente não permite que tudo aquilo que é ruim venha se alojar dentro de nós. A mesma coisa os sentimentos. A gente usa o coração como metáfora onde acontecem os sentimentos. A gente sabe que não é o coração que sente, né? É tudo o cérebro. Mas nós vivemos numa cultura em que o coração tem esse significado. Colocar um filtro no coração para que os seus sentimentos sejam purificados. Para que você não fique guardando sentimentos estragados, nocivos. Para que você possa ter sentimentos puros, assim como uma água pura faz bem à nossa vida, o sentimento puro também faz bem ao nosso coração. E colocando esses filtros, nós vamos dando a nós mesmos a oportunidade de sermos melhores. Que a partir do momento que você não está contaminado com pensamentos negativos, a partir do momento que você não está guardando pensamentos pessimistas, diabólicos, você começa a dar uma chance a si mesmo. A partir do momento que você não está guardando sentimentos de ódio, de rancor, de ressentimento, de mágoa, que são sentimentos nocivos, são sentimentos que nos adoecem, né? Você já deve ter observado que muitas vezes você fica doente no corpo por causa dos sentimentos que você está guardando. Eu mesmo, quantas vezes eu percebi que adoeci porque me aborreci demais com a vida? Muitas vezes a doença do corpo está diretamente ligado ao mal-estar do coração, dos afetos. Eu já falei para vocês aqui que nós temos que fazer todos os dias a nossa digestão emocional. Assim como a gente come uma comida estragada que não nos faz bem e o organismo reage para jogar aquilo fora, né? Quem já não teve um mal-estar de estômago porque comeu alguma coisa estragada? É horrível. Enquanto a gente não joga aquilo para fora, né, de alguma maneira, enquanto a gente não cura isso que está infeccionado, né? Porque o alimento estragado infecciona o nosso intestino, infecciona o nosso estômago. E isso causa um mal-estar terrível. Nós temos cólica, nós temos mal-estar, a gente não consegue viver bem, porque alguma coisa está fazendo mal dentro do nosso organismo. Sentimentos e pensamentos estragados fazem a mesma coisa com a gente. Só que aí ele não dói num lugar só. É um mal-estar generalizado. É aí que vai nascer a depressão, é aí que vai nascer a angústia, é daí que vão nascer todos os desconfortos da nossa alma, quando você amanhece assim, com aquela falta de vontade de viver, quando você percebe que você está ficando cada vez mais triste, cada vez mais desanimado, e você não sabe descobrir a razão. E você começa a procurar aí, quem sabe você vai descobrir que a origem de todo este mal-estar é alguma coisa que está pesando sobre o seu pensamento, alguma coisa ruim que não sai de dentro de você. Ou quem sabe seja um sentimento estragado que você guardou. Um ódio que você está sentindo, um ciúme que você está sentindo. Se a gente guarda pensamentos negativos, pessimistas, se nós deixamos criar dentro de nós um contexto de coisas ruins, a nossa imunidade vai baixando. E eu já vi muitas pessoas sendo destruídas pelo pensamento negativo que nutriam. Pessoas sendo destruídas porque guardavam no coração sentimentos estragados. Nós vivemos num mundo onde existe muita gente má. Nós sabemos disso. Tem muita gente boa, mas tem muita gente má. Nós convivemos com essas pessoas maldosas.
Nós convivemos o tempo todo com esse contexto diabólico. Por mais que a gente tenha Deus no coração, este contexto diabólico não diminui por causa disso. Agora, é claro que quando eu interfiro nesse processo e não permito que ele cresça dentro de mim, eu crio uma imunidade para isso. Mas essa imunidade afetiva, espiritual, psíquica, nós precisamos criar dentro de nós. Nós precisamos nos fortalecer para que a gente possa vencer os pensamentos negativos e os sentimentos destrutivos. É por isso que Jesus era muito sábio quando ele ensinava que nós não podemos odiar. Que quando alguém bate na nossa face é melhor que a gente ofereça a outra. Ele não estava mandando a gente ser bobo, não. Às vezes a gente compreende isso como um prejuízo, né? Ah, mas que graça tem isso? Um bate na minha cara, eu viro a face para que ele bata do outro. Jesus está falando de um contexto muito mais amplo. Ele está justamente falando que nós não devemos tratar o mal com o mal, porque todas as vezes que nós tratamos o mal com o mal, nós nos transformamos no mal. Se eu trato o mal com o bem, eu paraliso a força do mal. Se eu neutralizo a força de tudo aquilo que é ruim nessa vida, eu vou dar ao bem a oportunidade de crescer. Consequentemente, eu não guardarei dentro de mim as sementes do mal. O pior de tudo, minha gente, é quando nós percebemos que nós nos transformamos em sementeiras do mal. O outro vem, me conta uma fofoca, eu fico satisfeito em saber aquela fofoca, na primeira oportunidade que eu tenho, eu conto a fofoca para o outro, mesmo que eu não saiba se aquilo é verdade, mesmo que eu não tenha a comprovação dos fatos e eu já me coloco a esparramar aquilo que me foi trazido. Veja bem, a semente do mal caiu em mim, ao invés de eu sufocá-la, eu jogo ela para frente. Flores estragadas, flores que não fazem bem. A gente vai fazendo esses pactos o tempo todo. A gente vai estabelecendo esses vínculos o tempo todo. E é aí que nós precisamos tomar cuidado. O nosso sacrifício tem que estar diretamente ligado com tudo aquilo que vai jogar para fora as realidades que nos adoecem e que nos matam. A nossa oração tem que estar direcionada na mesma posição. Tem que estar posicionada nesta mesma direção. A minha oração, o meu contato com Deus, a minha experiência com o Senhor, ela tem que me ajudar a me transformar num ser humano mais puro, sem tanta toxina, sem tanta coisa ruim, sem tanta coisa armazenada. Perdoar não significa você ser bobo, não, porque você tem o direito de tirar o outro. Olha, eu perdoo você, mas a partir desse momento eu não quero mais ter o vínculo. Porque o vínculo faz mal, porque o outro te prejudica, porque o outro tem uma ascendência negativa sobre você. Cuidado para que a influência que o outro exerce sobre você não seja diabólica. Jogue fora, não permita, coloque os limites, estabeleça os limites. Quem controla a sua vida tem que ser você. É você que controla os limites da sua casa, é você que controla o que vai entrar dentro da sua casa, o que os seus filhos vão assistir, quais são os relacionamentos que vocês vão nutrir. É direito seu. Porque senão nós vamos guardando dentro de nós todo este lixo que o mundo produz. Em alta escala, não é baixa escala o lixo que o mundo produz. Um lixo tóxico do ponto de vista espiritual, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista psíquico. É terrível o lixo que o mundo hoje produz. Por quê? Porque são muitas pessoas comprometidas com a maldade, com a mentira, com a injustiça, com o ciúme, com a fofoca. Então nós precisamos tomar cuidado. O lixo está sendo produzido e é produzido dentro das nossas igrejas, é produzido dentro dos nossos grupos de oração, é produzido dentro dos nossos conventos, dos nossos seminários, das nossas paróquias, das nossas sacristias. Nós não estamos livres. Onde existe pessoa, lá também existe a possibilidade da produção do lixo. Não é porque eu sou padre que eu estou livre de não produzir esse lixo. Agora, o que vai fazer a diferença é o quanto que eu e que vocês estamos comprometidos com a pessoa de Jesus. Nós não queremos outra coisa senão ser a presença de Jesus no meio do mundo de hoje. Ajudar a diminuir o lixo. Ajudar a diminuir as pessoas que só enxergam o lado negativo das coisas. Ajudar a diminuir esta fila de necessitados que está crescendo cada vez mais. Porque, minha gente, quanto mais cresce o mal, quanto mais crescem os adeptos do mal, maior vai sendo a fila dos necessitados. Porque aquele que traz o mal dentro do coração é o primeiro a necessitar da graça de Deus. Obrigado pela oportunidade que você me deu de mais uma vez conversar com você, de entrar na sua casa, de entrar na sua vida. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém.